Você me avisa quando estiver ao vivo. Estamos ao vivo, então. Bom dia, pessoal. Hoje vamos ter uma palestra com a professora Alessandra Souza Barbosa. Ela é da Universidade Federal do Paraná. Ela é graduada e mestre em Física pela Universidade Federal do Paraná. Fez o seu doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. A professora também atua na colaboração com a Universidade Portuguesa como membro da equipe de investigação do Centro de Física e Investigação Tecnológica da Faculdade de Ciência e Tecnologia e também é professora adjunta da UFPR, onde fez o seu doutorado, onde fez a sua graduação, e também desenvolve pesquisa na área de física molecular, além de orientações de pós-graduação e de iniciação científica, A professora também é revisora de periódicos de destaque internacional como o Journal of Physics B e o International Journal of Quantum Chemistry. E em 2017 recebeu o prêmio da SBF como melhor tese de doutorado na área de física atômica molecular. Uma pessoa que vai agregar muito na nossa palestra hoje. Só queria lembrar que a lista de presença está na descrição dessa transmissão. Então é muito importante que vocês assinem até o final da palestra. E sejam todos bem-vindos. Professora, você tem a palavra. Muito obrigada, Vinícius. Eu começo, então, agradecendo por esse convite aqui para falar na Semana da Física da UNB. Enfim, muito obrigada. Como o Vinícius já me apresentou, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Paraná, e eu vou falar um pouco, então, sobre espalhamento de pósitrons por moléculas. Só uma dúvida, a palestra já está sendo compartilhada? Isso. Beleza, vou falar então sobre o espalhamento de pósitrons por moléculas, né? Essa aqui vai ser mais ou menos o roteiro que eu vou seguir, então eu tentei seguir aqui essa conversa de hoje, pensando mais talvez naqueles alunos e alunas de graduação, então eu vou tentar fazer aqui uma breve revisão histórica e mostrar algumas propriedades aí desses pósitrons, né, que são as antipartículas do elétron. Depois eu vou tentar trazer um pouco aí das nossas motivações para estudar espalhamento de pósitrons. Vou falar um pouco da teoria que tem por trás disso, apresentar os resultados aqui para alguns sistemas que a gente já trabalhou, e vou terminar aqui fazendo algumas propagandas, né? Então, vou falar um pouquinho do nosso programa de pós-graduação em Física aqui na UFPR, o grupo de Física Atômica e Molecular, e de um projeto de extensão do qual eu faço parte. Bom, então, como eu comentei, e vocês sabem, né, os pósitrons são aquelas antipartículas do elétron. Eles foram previstos, teoricamente, por Dirac, em 1930, enquanto ele estava lá desenvolvendo a mecânica quântica relativística, né? E aí ele observou que a equação de onda ela apresentava duas soluções, onde ele tinha, então, soluções diferentes para a energia positiva e para a energia negativa. Ele verificou que essa energia positiva correspondia, então, aos elétrons, mas ele se perguntou o que seria essa energia negativa, né? Então, a grande dúvida foi se essa energia negativa seria apenas uma consequência matemática sem significado físico, ou se teria algum significado físico. E se teria esse significado, o que representariam, então, esses estados com energia negativa, né? E aí a ideia inicial foi de que um elétron com essa energia negativa, ele ia se mover num campo externo como se tivesse uma carga positiva. Qual que é o problema, vamos assim dizer? Que a carga positiva conhecida na época era o próton, né? Então ele publicou o artigo dele, onde ele falava aí sobre a aniquilação de elétrons e prótons, né? Hoje a gente sabe que isso ali seria referente aí à aniquilação de elétrons e pósitrons. Bom, aí a ideia geral dele era, como a gente já comentou ali no slide anterior, né? Essa mecânica quântica relativística, ela vai ter esses dois estados de energia,
essas energias positivas vão corresponder aos elétrons, e a energia negativa teria que ter algum significado físico, né? Então, a ideia geral dele foi a seguinte: se a gente assumir que todos os estados de energia negativa possíveis estão ocupados, então eu teria o que ele chamou ali de um mar de elétrons, um buraco nesse mar de elétrons estaria associada aos estados, então, de energia negativa, e esses estados, então, poderiam ser vistos como um próton. E aí ele comenta aqui também sobre a possibilidade, né, dessa transição, então, daquele estado de energia positiva, que é o elétron, transitar para esse estado de energia negativa, e aí teria, então, a aniquilação do elétron e do que hoje a gente sabe que é o pósitron. Qual era o problema disso tudo, né? Então, o problema, a massa do elétron e do próton, a gente já sabe, ele sabia-se na época também, são massas diferentes, né? Então, isso trazia uma dificuldade adicional aí ao problema. Mas aí, ele estava desenvolvendo a teoria dele, ele pensou, olha, é o que é, vamos seguir mesmo, tentar mesmo assim, e vamos propor, então, uma teoria agora onde o elétron e o próton vão ter a mesma massa. Foi a tentativa feita aí nesse trabalho. E aí, no fim das contas, ele acha ali que o trabalho dele acaba sendo deficiente, que não tem muita importância física, né? Teria sido a conclusão dele. Mas hoje a gente sabe, então, que essa aqui foi aí a previsão teórica desses pósitrons, que são as antipartículas do elétron. Pouco tempo depois, os pósitrons foram detectados experimentalmente, inicialmente aqui por Anderson, lá no Caltech, estudando, então, raios cósmicos, né? E aí ele tem lá uma série de fotografias de partículas passando aqui por uma chapa de chumbo e depois sujeitas a um forte campo magnético, e aí ele observa ali algumas trajetórias diferentes do que já era conhecido. Então, ele compara essas trajetórias diferentes com trajetórias conhecidas para elétrons e prótons. Ele percebe, então, que essa trajetória observada aqui, quando comparada com a do elétron, ela vai numa direção oposta, e quando comparada com a do próton, ele percebe que a trajetória do próton é mais curta do que a identificada aqui. Então, a ideia dele é de que essa trajetória aqui estaria associada a um elétron positivo ou pósitron, né? Então, foi o Anderson quem deu esse nome de pósitron para o pósitron, que seria esse elétron positivo. Tá aqui também que nesse trabalho dele não foi feita nenhuma menção ali ao trabalho de Dirac. Mais ou menos na mesma época, um grupo, agora lá na Universidade de Cambridge, publicou também detecção aí dessas partículas. Então, eles confirmam os resultados experimentais mostrados pelo Anderson, e o ponto interessante aqui é que eles estabelecem também uma conexão com o trabalho do Dirac, e também mostram ali que esse pósitron vai ter uma carga e massa que parecem ser comparáveis com as do elétron. Bom, agora eu vou apresentar aqui algumas propriedades para vocês, né? Então, como eu já comentei, esse pósitron é antipartícula do elétron, então ele apresenta a mesma massa, o mesmo spin, mas ele vai ter a carga oposta. Então, a gente sabe que o elétron tem carga negativa, esse pósitron aqui, ele vai ter uma carga positiva. O elétron e o pósitron, quando eles se encontram, dependendo ali da situação, eles podem formar um estado chamado de positrônio, que é uma espécie de um pseudoátomo, né, que você tem aqui, então, uma carga positiva, uma carga negativa ligadas, e a gente consegue calcular aqui, fazer uma estimativa nessa energia do estado fundamental do positrônio, usando, por exemplo, um modelo de Bohr aí que vocês aprendem em física moderna, fazendo a correção ali para massa finita, né? Outro fenômeno interessante, que é o mais explorado aí nas aplicações de física de pósitrons, é que o pósitron, quando encontra um elétron ali, dependendo da situação, eles podem se aniquilar. E aí as duas partículas desaparecem
e dão origem aqui a esses dois raios que a gente chama aí de dois raios gamas, tá? Em maior probabilidade, podem dar origem a esses dois raios gamas, né? Depois, com uma probabilidade um pouquinho menor, um pouco menor, pode dar origem também a 3 raios gamas. E o ponto-chave aqui, né, quando ele dá origem, quando essa aniquilação aí do par dá origem aos dois raios gamas, esses dois raios aqui saem, então, com trajetórias que fazem 180 graus, tá? Então, eles saem em sentidos contrários. Beleza, e aqui uma curiosidade para vocês, a gente pode encontrar, vamos dizer assim, a gente pode encontrar, né, entre aspas, os pósitrons aqui no dia a dia, por exemplo, na banana, né? Então, a banana, ela é rica em potássio, e aí também, então, tem lá alguns isótopos do potássio 40 que podem decair com a emissão de um pósitron, tá? Então, tem aqui, eu pus esse link aqui, tem um estudo que comenta lá que uma banana normal, dessas que a gente coisa e tal, ela vai produzir, em média, a cada 75 minutos, ela produz um pósitron. Bom, aí vou tentar, então, agora convencê-los e convencê-las de por que a gente quer estudar, então, espalhamento de pósitrons por moléculas, né? Então, o primeiro motivo, vamos dizer assim, seria o interesse acadêmico, né? Que seria de fazer ciência por fazer ciência, que é para a gente realmente tentar entender processos e interações básicas da natureza. Então, tentar entender como é que o pósitron vai interagir com o átomo ou com a molécula, e por aí vai. A princípio, só esse já seria, vamos dizer assim, um interesse suficiente, né? Então, ainda que não se veja uma aplicação imediata no momento, a gente quer ali tentar entender processos simples ou relativamente simples, como a interação desse pósitron aí com moléculas. E aí, para ilustrar essa situação, eu trouxe essa chargezinha aqui, que ficou muito famosa aí há alguns anos, né? Que fazendo aí uma piada, como ali o pessoal descobrindo ali, inventando a roda, e outras pessoas que achavam que isso aqui não tinha utilidade nenhuma, né? Bom, aí dentro desse interesse acadêmico, voltando então aqui para o nosso espalhamento pósitron-molécula, a gente pode começar a se perguntar, então, como que a gente faz essa descrição pósitron-molécula, né? E isso, tanto do ponto teórico quanto do ponto experimental. Então, para ilustrar um pouco a situação para vocês, eu trouxe aqui uns resultados para a molécula de metano, que é uma molécula, a princípio, bastante simples, um átomo de carbono, 4 hidrogênios, e eu tenho aqui do lado esquerdo experimentais de diferentes grupos, e eu tenho do lado direito resultados experimentais de um dos grupos que participou aqui da publicação, e alguns resultados teóricos também do pessoal aqui que fez aqui esses cálculos comparado com outros resultados da literatura, né? E o que a gente vê é o seguinte: se eu comparo aqui experimento com experimento, numa certa região aqui de energia, eu vejo que ninguém concorda com ninguém. E no caso da teoria, eu venho aqui comparar agora teoria com experimento, eu vejo que também não tem um acordo satisfatório, longe disso, e teoria com teoria também tem esse grande desacordo, né? Mesmo para uma molécula tão simples quanto o H2, desculpa, parece haver ali alguma divergência ainda nos resultados. Então, a gente tem aí esse interesse acadêmico de tentar entender melhor como que é essa interação básica pósitron-molécula. E aí tentar desenvolver, tentar desenvolver métodos, tentar entender melhor como descrever o potencial de polarização, por exemplo, e por aí vai. Bom, mas aí a gente não tem só o interesse acadêmico, né? A gente pode começar a conversar também um pouquinho sobre as aplicações da física de pósitrons. E talvez a aplicação mais famosa aí se dá aqui com o PET scan, que é a tomografia de emissão tomografia de emissão de pósitron, que ela é usada, então, é uma técnica de imagem
que é usado hoje em dia aí, que de grande poder consegue detectar problemas, doenças cerebrais, como mal de Alzheimer, consegue detectar câncer, entre problemas do coração, entre outras doenças, né? E a ideia toda por trás aqui desse PET scan o processo fundamental, vamos dizer assim, que está por trás disso, é a aniquilação desse par elétron-pósitron, né? Então, a ideia geral é dar algum medicamento, então, para o paciente, que vai ter aqui, dentro desse medicamento, tem um átomo que um átomo radioativo, que vai sofrer um decaimento, liberando um pósitron. Esse pósitron, ele se encontra com algum elétron presente aqui no meio biológico, né? Esse meio biológico, ele é riquíssimo aí em elétrons, então encontra um elétron do meio, e eles, então, se aniquilam, emitindo aqui esse par de raios gama, né? O equipamento, ele é composto aqui por vários detectores. Cada vez que o detector detecta, então, no mesmo instante de tempo, dois raios gamas em sentidos contrários, consegue fazer o caminho de volta e consegue, então, mapear ali aonde que está acontecendo essa aniquilação e consegue, então, mapear, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, a região cerebral aí do paciente, né? Então, essa aqui é uma técnica aí muito, muito poderosa. E aí, nessa tentativa, então, de entender melhor essa física de pósitrons em meio biológico, existem alguns grupos que trabalham também simulando o caminho do pósitron nesse material biológico, né? Então, eu trouxe também aqui a capa ali do artigo e uma figura de um pessoal que faz essas modelagens. E aí, para eles fazerem essas modelagens, eles precisam de uma série de dados de entrada, e entre esses dados de entrada, é preciso aqui conhecer as seções de choque de interação pósitron com a molécula, né? Então, aqui tem um exemplo aí da simulação do caminho do pósitron em água, e cada uma delas aqui está representando aí algum tipo de colisão, algum tipo de evento. Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre esses possíveis eventos, que a gente chama de canal de espalhamento. E aí, para eles conseguirem fazer, então, essa modelagem, precisa de uma série dessas seções de choque. Então, eles precisam conhecer seções de choque elástica, seções de choque inelástica, e aí envolve uma série de canais diferentes, que eu vou comentar daqui a pouco, entre outras coisas. Então, a gente volta aqui para aquele nosso, vamos dizer assim, aquele nosso interesse lá do início, que era o interesse acadêmico, de tentar fornecer sessões de choque cada vez melhores e mais confiáveis, né? Porque se a ação que me dê resultados confiáveis, eu preciso, então, fornecer sessões de choque, dados de entrada que sejam também confiáveis. Bom, então agora, a princípio, eu fechei essa parte aí da motivação, né, de tentar explicar por que a gente estuda espalhamento de pósitron. Eu vou fazer agora uma introdução ao espalhamento, né? Então, quando a gente fala num problema de espalhamento, de forma geral, a gente está falando, então, num feixe de partículas incidentes, tá? A gente tem um certo alvo. Depois da interação aqui desse feixe de partículas incidentes com o alvo, a gente vai ter aqui um detector também, em alguma região fora aqui da influência de interação desse alvo, que vai detectar essas partículas, tá? Mas, enfim, o detector é um aparato que tem lá no laboratório para contar, enfim, para a gente quantos pósitrons, por exemplo, foram detectados fazendo um certo ângulo aqui com a região, com a direção de incidência, né? Mas, de forma geral, o que a gente tem é a partícula incidente e a gente tem aqui o nosso alvo, né? Bom, aí de forma geral, por que estudar o espalhamento, dispersão, colisão? Porque muitos processos na natureza correspondem a processos de espalhamento, onde eu posso ter duas ou mais partículas interagindo uma com as outras.
A maioria das descobertas em física nuclear e física atômica foram feitas, então, a partir de experimentos de espalhamento. Por exemplo, lá a descoberta do núcleo atômico por Rutherford aconteceu lá estudando espalhamento de partículas alfas por folhas de ouro, né? E ela também espalhamento é uma ferramenta muito importante aí quando a gente quer estudar a estrutura da matéria. Bom, agora vamos comentar um pouquinho sobre aí esses canais de espalhamento, né? Então, de novo, vamos considerar que a nossa condição ideal, onde eu vou ter uma partícula A, que estaria associada aqui ao meu feixe incidente, interagindo, colidindo com um alvo B. E aí, os tipos de colisões que a gente pode ter depende da situação final do meu sistema, né? Então, eu tenho aqui na situação inicial a partícula incidente que vai colidir aqui com o alvo, e aí, dependendo da situação final, eu vou ter um tipo diferente aí de canal. Se eu tiver na situação final que esse meu alvo B está com o mesmo estado que chegou, e essa partícula A também está saindo depois dessa interação aqui, exatamente com a mesma energia que ela chegou aqui, então a gente chama isso de um espalhamento elástico. Se eu tiver qualquer outra situação, a gente chama isso já de um espalhamento inelástico, né? Por exemplo, essa minha partícula A pode doar parte da energia dela para o alvo num estado excitado. Pode levar também ainda esse nosso alvo a uma fragmentação, dando origem aí agora ao que eu estou me referindo aqui como C e D, né? Então, eu tinha, por exemplo, uma molécula, ela fragmentou, eu tenho agora dois radicais. E a gente pode ter uma situação ainda onde essa partícula incidente pode ser absorvida pelo alvo, tá? No caso específico ali da colisão pósitron-molécula, eu quero chamar a atenção também para duas situações que podem acontecer. Então, aqui, dependendo do tipo da colisão pósitron-molécula, esse pósitron pode arrancar um elétron da molécula, e aí a situação final eu vou ter a minha molécula ionizada, e eu vou ter um positrônio, que é aquele estado ligado, pósitron-molécula, ou ainda, esse pósitron pode se aniquilar com algum elétron da minha molécula. E aí, na situação final, a gente tem a molécula ionizada, de novo com um elétron a menos, e a gente vai ter, então, dois raios gamas também. E aí eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte, eu aqui, os resultados que eu vou mostrar, eu vou estar aqui trabalhando no canal elástico. Então, eu vou apresentar resultados de colisão elástica de pósitrons por moléculas. E apesar de eu não incluir, por exemplo, a descrição aí de um efeito de aniquilação, essa aniquilação, ela é potencializada pela presença de um estado ligado no espalhamento pósitron-molécula, né? Pode ser também potencializada por um estado virtual, que é um estado quase ligado. É como se faltasse um pouquinho para ele ser um estado ligado, né? Mas ela vai ser realmente potencializada por esse estado ligado. O elástico consegue, a princípio, descrever, né, o estado virtual e, a princípio, também esse estado ligado. Então, apesar de não estar sendo incluído aqui esse canal de aniquilação, vamos dizer assim, a gente consegue prever aí um estado virtual ou um estado ligado que potencializa esse fenômeno da aniquilação. Bom, então, veja, agora vamos conversar um pouco sobre os resultados que eu vou mostrar aqui, né? Então, quando a gente fala em espalhamento, a grandeza que caracteriza esse espalhamento são as chamadas seções de choque. Então, como eu comentei, né, ela vai caracterizar o espalhamento, ela está associada com a probabilidade de ocorrência de um certo evento, e ela é dada ali em unidades de área, tá? Ela tem um significado físico como sendo, assim, uma área efetiva para o espalhamento, tá? Nesse sentido, a gente espera aí, a princípio, que moléculas maiores tenham seções de choques maiores, tá certo? Então, vão ter ali uma área efetiva maior para esse espalhamento pósitron-molécula. Eu vou apresentar também dois tipos de seção de choque. A primeira é chamada seção de choque diferencial, então é uma seção de choque
em função desse ângulo aqui de espalhamento. Teoricamente, esse θ pode variar de 0 até 180 graus. Experimentalmente, especialmente para o caso de espalhamento de pósitrons, tem uma limitação, mas aí eu comento mais para frente, lá na sessão de resultados. E a outra sessão de choque que eu vou mostrar para vocês também é a sessão de choque integral, e também a gente vai comparar aí com dados experimentais de sessão de choque total, tá? Essa sessão de choque aqui, então, é uma sessão de choque escrita ali em função da energia. Bom, aí agora vamos conversar um pouco, então, como é que a gente obtém essas sessões de choque, né? Então, do ponto de vista quântico, talvez o problema mais simples aí de espalhamento que a gente pode resolver é o espalhamento por um potencial. Então, onde eu vou ter uma única partícula que tem uma certa energia cinética, que vai ser espalhada por um potencial, tá? Aí eu consigo, somando aqui a energia cinética dessa partícula com o potencial espalhador, a gente consegue escrever essa grandeza H aqui, que chama o Hamiltoniano do sistema. Associado a esse Hamiltoniano, a gente vai ter, então, essa função de onda que vai descrever para a gente o espalhamento, e lá longe, então, da direção de influência do potencial de espalhamento, essa função de onda tem que ter o seguinte comportamento, né? Ela vai ser dada aqui plana, que está representando a nossa onda incidente, somada com esse termo aqui, que tem uma onda esférica, que está representando, então, a nossa, vamos dizer assim, a nossa partícula espalhada, tá? Esse termo da onda esférica, ele é modulado, então, por essa função f aqui, que é a chamada amplitude de espalhamento, e essa aqui é a grandeza, vamos dizer assim, mais importante no nosso cálculo teórico, porque é com ela que a gente obtém as seções de choque, que é o que a gente compara lá com os dados experimentais, tá? Então, para o caso do espalhamento elástico, a seção de choque diferencial é dada pelo módulo quadrado da amplitude de espalhamento, e a seção de choque integral é só eu pegar a nossa seção de choque diferencial e integrar no ângulo, tá? Então, com essa amplitude de espalhamento, eu consigo obter aqui as seções de choque. Bom, mas isso aqui foi para o caso mais simples do espalhamento por um potencial. Vamos tentar conversar um pouquinho agora sobre o caso do espalhamento pósitron-molécula, né? Então, veja, agora, o nosso alvo é uma molécula. Então, o nosso problema lá no final, ele vai ser um problema de N mais uma partículas, que são os N elétrons presentes na nossa molécula, mais esse um pósitron que vai ser espalhado, tá? Então, agora, esse Hamiltoniano do sistema, ele é um Hamiltoniano de N mais uma partículas, onde ele vai ser dado aqui pelo Hamiltoniano molecular. Esse termo aqui, ó, que é a energia cinética da partícula incidente, no nosso caso, o pósitron, potencial de interação. Esse Hamiltoniano molecular aqui, para uma molécula de N elétrons, ele vai ter, então, aqui a energia cinética dos N elétrons, mais a atração elétron-núcleo, isso aqui só referente aqui à nossa molécula-alvo, e ainda um termo aqui da repulsão elétron-elétron. Esse V, que aparece no nosso Hamiltoniano aqui de N mais uma partículas, ele é o potencial de interação, tá? E aí, esse potencial de interação, então, veja, é a interação pósitron-molécula. Eu tenho, então, uma partícula pósitron ali que tem uma carga positiva, que vai interagir com a minha molécula, que é composta pelo núcleo, que tem carga positiva, e os elétrons que têm carga negativa, né? Então, eu vou ter esse termo aqui de repulsão pósitron-núcleo, com os núcleos da molécula, e esse termo aqui de atração entre os pósitrons entre o pósitron incidente e os elétrons da molécula. Bom, o método que a gente vai usar aqui para os nossos cálculos é o método multicanal de Schwinger. Ele é um método variacional para amplitude de espalhamento.
Essa aqui é a expressão, eu não vou, enfim, não, aqui não dá tempo da gente entrar em detalhes sobre ela. Quem quiser saber um pouco mais pode me perguntar ou me escrever depois. Mas as ideias gerais, então, aqui, né, desse método, ele foi inicialmente desenvolvido para espalhamento de elétrons de baixa energia. Hoje também tem uma versão para espalhamento de pósitrons de baixa energia. Ele pode ser usado para espalhamento de pósitrons ou elétrons por moléculas de geometria arbitrária. Esses efeitos de polarização, eu vou comentar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. A gente coloca isso aqui através ali de excitações virtuais simples da minha molécula-alvo. E ele tem um ponto positivo também, que a gente pode usar funções de quadrado integrável para fazer o nosso cálculo, tá? A consequência disso é que a gente acaba truncando a descrição ali do espalhamento para moléculas que possuem momento de dipolo, mas a gente tem uma forma aí de fazer essa correção para levar em conta esse momento de dipolo, né? Bom, agora vamos lá voltar para a nossa amplitude de espalhamento. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: esse termo aqui, QM, ele está representando para a gente as nossas funções de base, usada no cálculo de espalhamento, e é ela que define, então, a aproximação que a gente está fazendo no nosso cálculo. Aqui eu vou mostrar resultados na aproximação estática mais polarização. Essa aproximação estática significa que eu considerar, então, a eletrônica da nossa molécula-alvo como rígida. Então, o pósitron passa aqui pela molécula sem distorcer de forma alguma essa nuvem eletrônica, tá? Então, essa nossa função de base, ela tem que ser uma função de n mais 1 partículas. Eu vou ter esse termo aqui, que está descrevendo para a gente a molécula, que é nosso alvo de n elétrons, então está aqui n partículas, e eu vou ter um produto aqui entre essa função de onda da minha molécula com esse, que vai ser um orbital que representa ali esse pósitron que vai ser espalhado. Então, isso aqui, como eu comentei, seria aquela parte da aproximação estática. E aí a gente adiciona também alguns termos para incluir agora os efeitos de polarização da nuvem eletrônica. Quando a gente fala nessa polarização, a gente está falando nessa distorção da nuvem eletrônica com a presença aí do pósitron incidente, né? Então, conforme o pósitron vai aproximando da molécula, a nuvem eletrônica ela começa ela tende a se distorcer porque eles se atraem, né? Então, os elétrons da molécula se atraem aqui com o pósitron que vai ser com o pósitron incidente, né? Agora, essas configurações, a gente escreve aqui como sendo esse produto dessa excitação virtual simples dessa molécula com esse orbital aqui que representa o pósitron, tá? Bom, então a gente já viu ali um pouquinho quem são esses pósitrons, já tentei fazer ali alguma motivação de por que estudar espalhamento de pósitrons, comentei um pouquinho ali da teoria por trás. Vamos começar a falar agora aqui dos resultados, né? Então, eu separei agora essa sessão aqui em duas. Então, eu vou falar primeiro do espalhamento para moléculas pequenas e sem dipolo, que em particular eu vou falar do espalhamento de pósitron por haleno, e uma parte aqui que eu chamei de aplicações, que seria o espalhamento de pósitrons por moléculas de relevância biológica. Bom, então vamos começar aqui com essa molécula de haleno. Ela é uma molécula relativamente pequena, então tem 3 átomos de carbono, 4 hidrogênios. Ela não tem momento de dipolo. E o nosso interesse aqui é fazer, então, vários testes, efetuar vários cálculos, para a gente tentar melhorar a descrição dos efeitos de polarização, tá certo? E ela é muito positiva por isso, porque por ser pequena eu tenho essa possibilidade de fazer diferentes cálculos. Outro ponto, a princípio positivo para a gente escolhê-la, foi o fato de que haviam aí resultados experimentais disponíveis para ela, tá?
a gente vai ver daqui a pouco que isso não foi tão positivo assim. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa seção de choque integral para o espalhamento elástico de póstrons por molécula de haleno, tá? Esse aqui seria ali o nosso primeiro cálculo, usando um conjunto de funções de base usual, onde eu tenho funções aqui centradas em cada um desses átomos e coisa e tal. Então, vamos fazer alguns comentários aqui antes de comparar com os dados experimentais, né? Primeiro, perceba que nessa região de baixa energia, que a seção de choque, conforme a energia vai para zero, ela cresce bastante, né? Ela apresenta ali grandes magnitudes. Isso aqui eu vou comentar mais daqui a pouco para vocês, pode estar associado aqui à presença de um estado virtual ou um estado ligado, né? Beleza, então tá aqui a nossa seção de choque, vamos agora comparar com os dados experimentais. E aí a gente compara com os dados experimentais e é esse o motivo aqui pelo qual eu coloquei aquela carinha triste no slide anterior, né? A gente vê que, enfim, a comparação não era realmente aquilo que a gente queria ver, né? Mas aí a gente tem que começar a analisar o problema. Então, primeiro ponto, perceba aqui, ó, essa linha vertical tracejada, ela está indicando para a gente a energia onde, a princípio, a gente já teria a possibilidade desse pósitron incidente formar um positrônio. Então, a princípio, aqui para energias acima de 3 elétron-volts, esse pósitron já pode arrancar um elétron aqui da nossa e formar um positrônio. Como eu estou comparando a minha seção de choque elástica com essa seção de choque total, dessa energia em diante, eu já não espero nenhum acordo, de fato, entre teoria e experimento, certo? Mas o problema todo está aqui nessa região a baixa energia, né? Então, a gente vê ali a baixa energia que não tem nem um acordo qualitativo, né? Porque enquanto os dados experimentais parecem que vão a zero, os resultados teóricos, eles crescem e atingem ali grandes magnitudes conforme a gente diminui a energia de impacto. Agora, essa situação aqui já é relativamente bem aceita aí na literatura, que está associada com uma falha do aparato experimental. Então, todo aparato experimental ele tem uma dificuldade em descrever o espalhamento a ângulos pequenos, e isso é particularmente grave na região de baixas energias, mas esse grupo aqui em particular, né, que mediu esses resultados para essa molécula de iodometano e que mediu esses mesmos resultados aqui para a nossa molécula de haleno, eles têm, vamos dizer assim, uma dificuldade maior para fazer essa descrição dessa região de baixas energias, né? Hoje já é relativamente bem aceito que esses dados experimentais aqui são mais confiáveis para energias ali tipicamente acima de 30, 50 elétron-volts, né? Então, nessa região aqui de baixa energia que a gente está interessada, de fato, eu não espero ter acordo com esse conjunto de dados aqui, tá? Então, veja, pelo menos isso já dá uma confiança para a gente de que o nosso resultado, o nosso cálculo parece estar ali bem, vamos dizer assim, bem comportado, relativamente bem descrito, né? Mas veja, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês também é o seguinte, lembre que nessa molécula de haleno, o meu interesse principal era descrever ou entender como fazer a descrição desses efeitos de polarização, né? Então, é isso que agora a gente vai começar, que a gente vai falar a partir de agora. Em particular, eu fiz esses cálculos todos ali, todos esses testes, considerando aqui só essa simetria A1, que a gente chama aqui, que seria a nossa simetria totalmente, a nossa representação irredutível totalmente simétrica, usando aqui os elementos de simetria da molécula, porque veja que é ela que descreve aqui essa região de baixa energia, tá? Aí, para esse cálculo que eu peguei aqui, então eu posso olhar agora para essa nossa seção de choque, para essa simetria A1,
onde eu vou pegar ainda aqui eu faço aqui uma decomposição disso em ondas parciais, e vou pegar só o que a gente chama de onda S, que é o que também domina ali a baixas energias, porque a gente vai mapear o quão bem descrito tá ou não os nossos efeitos de polarização, olhando sempre aqui, ó, para essa região de baixa energia, e olhando também para esse mínimo que aparece nessa seção de choque. Então, a gente sabe lá do estudo de espalhamento por um potencial que sempre que esse mínimo aqui se eu faço outros cálculos e esse mínimo vai para energias maiores, isso aqui está indicando que esses outros cálculos estão descrevendo melhor os efeitos de polarização, porque o potencial efetivo pós-molécula está ficando mais atrativo. Se esse mínimo vem para energias menores, então esse potencial está ficando menos atrativo, e aí eu já estou descrevendo, assim, já estou fazendo uma descrição um pouquinho pior aí desse efeito de polarização, tá? Nesse nosso cálculo aqui inicial, a gente tem que esse mínimo está aqui nessa energia de 2,7 eletronvolts. E a gente vai olhar também aqui para essa região a baixa energia e vai analisar também aqui a fase associada a essa seção de choque, e aí a gente consegue também, olhando para a tangente dessa fase, quando a energia vai para zero, a gente consegue analisar também se a gente tem um estado virtual, que é aquele estado quase ligado, ou se a gente tem um estado realmente ligado. Então, beleza, a gente vai sempre olhar, né, essa região a baixa energia e esse mínimo aqui para tentar entender o que a gente está descrevendo, se está descrevendo melhor ou pior aí esses efeitos de polarização. Então, a gente fez aqui diversos cálculos com essa molécula de haleno, onde a gente fez o seguinte, a gente, além daquelas funções usuais, né, que eu disse que a gente estava usando, então são as funções aqui em cima de cada átomo, a gente colocou umas funções também em cima desses centros extras, né? Então, a gente fez cálculo com 12 centros extras, 2 hexágonos, com 16 centros extras, os 2 hexágonos mais 4 funções ao longo das ligações carbono-hidrogênio, e também 24 centros extras, né? Então, 4 hexágonos. E aqui estão os nossos resultados. Bom, perceba ali que todos esses cálculos, eles apresentam grandes magnitudes, conforme essa energia vai para zero, a gente já discute um pouco melhor eles, mas olhem aqui também a posição dos mínimos e perceba, né, que o meu cálculo sem esses centros, que era aquele meu cálculo inicial, ele põe esse mínimo aqui em torno de 2,7 eletronvolts, e os outros cálculos trazem esse mínimo já mais para direita, né? Então, isso está indicando que o potencial efetivo pós-molécula, ele está mais atrativo, então a gente está descrevendo melhor esses efeitos de polarização, tá? Então, tá aqui os resultados a posição aí desses mínimos para alguns desses cálculos. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, a gente olha aqui, então, para a nossa seção de choque a baixa energia, percebe que ela atinge aqui esses grandes valores, e aí a gente olha aqui para a nossa, para a autofase associada aqui a essa seção. E aí, percebam em particular o comportamento da autofase nesses dois cálculos aqui, que eu chamei de EP1 e EP4. O EP1 é esse cálculo aqui sem nenhum centro extra, o EP4 é esse cálculo com 12 centros extras, e aí vejam, ó, o EP1 e o EP4, a autofase, conforme eu faço a energia tender para zero, ela tem uma inclinação positiva, tá? Então, essa tangente aqui da autofase, quando a energia vai para zero, é positiva, e isso aqui está suportando para a gente um estado virtual. Mas quando eu olho para os outros cálculos, o EP5, o EP6, o EP7, o comportamento dessa autofase ele já muda. Então, agora ele tem uma inclinação negativa, e isso aqui está suportando, esses cálculos, então, suportam aí a presença
de um estado ligado, tá certo? Então, a gente está mostrando aqui nesse cálculo que essa molécula de aleno, C3H4, suporta um estado ligado no espalhamento positron-molécula. Bom, aí a gente pode começar a se perguntar se existem dados experimentais para a molécula de aleno que suportem esse estado ligado, né? Então, infelizmente, para essa molécula em particular não existe, mas existem resultados para duas moléculas, vamos dizer assim, parecidas, similares, que é a molécula de etileno, o C2H4, e o propano, C3H8, que suportam aí a presença desse estado ligado positron-molécula. Bom, vamos fazer agora aqui uma mini conclusão, então, sobre os resultados que a gente viu, né? Então, o primeiro ponto é que, de forma geral, a gente tem aí uma relativa carência de bons dados experimentais para espalhamento positron-molécula. Isso é verdade também, em certo ponto de vista, teoricamente falando. A gente tem aqui um sistema simples que nos permitiu fazer um estudo sistemático da descrição desses efeitos de polarização, e a gente viu que melhora essa descrição da polarização, tá? Em particular, a gente conseguiu mostrar aqui, pela primeira vez, a presença aqui desse estado ligado no espalhamento positron-molécula, usando, então, um método teórico de espalhamento. Bom, agora a gente passa para a parte aqui do seminário, que eu queria comentar, então, sobre essas aplicações, tá? Coloquei, assim, relativamente entre aspas, porque são aplicações no sentido de que a gente vai falar, então, sobre alguns resultados para espalhamento de pósitrons que tem, por moléculas que têm relevância biológica, porque elas estão presentes aí, de certa forma, ali na estrutura do DNA. Então, a princípio, eu queria mostrar para vocês resultados para a molécula de tetrahidrofurano, que desculpa, pessoal, que é esta molécula cíclica, que ela está presente aqui nesse grupamento açúcar presente no DNA. E eu queria mostrar também resultados para a molécula de pirimidina, que também está presente aqui no DNA, né? Então, ela é precursora aqui de algumas bases nitrogenadas do DNA. Mas, por questão de tempo, eu não vou mostrar, então, os resultados para o tetrahidrofurano, mas aí eu vou comentar, então, os resultados da pirimidina, e eu vou comparar também com outras duas moléculas parecidas, né? O benzeno e a piridina. E essa comparação aqui em particular, porque veja que a gente pode ver a piridina e a pirimidina como sendo derivada aqui do benzeno pela substituição de um grupo CH por um átomo de nitrogênio, ou de dois grupos CHs por dois átomos aqui de nitrogênio, tá? Nessas posições aqui específicas. Então, além de eu ter aqui moléculas que são parecidas, são moléculas que, apesar dessa substituição, né, mesmo com a substituição, elas são isoeletrônicas, então elas têm o mesmo número de elétrons. A gente tem uma diferença também aqui, que o benzeno ele não tem momento de dipolo, enquanto a piridina e a pirimidina possuem momento de dipolo. E uma outra motivação que a gente tem é que já foi mostrado para o caso de espalhamento de elétrons que as seções de choque diferenciais no espalhamento, então, se eu pegar o benzeno ou qualquer uma dessas derivadas nitrogenadas, elas são todas muito parecidas, né? Então, o comportamento dessas seções de choque são todas muito parecidas. Então, é algo que a gente quer tentar verificar também aqui no nosso trabalho, né? Bom, aqui para apresentar esses resultados, vou começar mostrando os resultados para a pirimidina. Aqui eu mostro, então, algumas referências que tinham lá na altura que a gente fez esse trabalho, né? Então, tinham disponíveis resultados teóricos, experimentais para essa molécula. E aqui eu comparo, então, a nossa seção de choque integral para o espalhamento elástico de pósitrons por pirimidina, tá? O nosso resultado é esse resultado aqui em verde claro. E eu comparo o nosso resultado com diferentes resultados teóricos e
com diferentes resultados experimentais também. Então, primeira coisa aqui que eu queria comentar, né? Então, veja, ó, o nosso resultado é uma seção de choque elástica, e 2 desses resultados experimentais aqui, então as bolinhas em laranja e os pontinhos pretos aqui, eles são de seção de choque total, tá? Então, na seção de choque total tem todas as possibilidades possíveis aí para o espalhamento, no nosso cálculo não, é só o espalhamento elástico. Mas tem aqui também, ó, esses quadradinhos azuis, é uma seção de choque que o experimental reporta como sendo uma seção de choque elástica, né? E a gente vê ali que tem um relativo bom acordo com o nosso. Bom, olhando agora aqui para essa diferença entre as curvas teóricas, lembra que eu comentei que essa molécula aqui tem momento de dipolo, e, de forma geral, os métodos teóricos têm dificuldade em lidar com essas moléculas com momento de dipolo, né? Então, tanto a gente quanto outros métodos precisam fazer uma espécie de uma correção para incluir esses efeitos do momento de dipolo, e a forma com que essa correção é feita é diferente, então, nos 2 métodos, né? Então, é por isso essa diferença tão grande aqui entre a nossa seção de choque e as outras seções de choque calculadas. Quando a gente compara esses cálculos aqui antes de fazer a correção, então sem essa correção do momento de dipolo, todas elas são bem parecidas, tá? Bom, essa linha também pontilhada, ela está indicando para a gente ali a abertura daquele canal de formação de positrona. Então, a partir daqui, eu não espero ter acordo com a seção de choque total. Aqui eu comparo os nossos resultados teóricos, né, com outras teorias e também com os dados experimentais, e a gente observa aqui que, de forma geral, há um bom acordo, né, entre resultados teóricos e experimentais. Quero chamar a atenção aqui, ó, lembra que eu falei que, teoricamente, a gente podia ir de 0 até 180, mas aqui esses dados experimentais, eles são reportados só até 90 graus, porque, experimentalmente, para o caso do espalhamento de pósitrons, tem essa dificuldade aqui em diferenciar um pósitron que foi espalhado num ângulo θ do pósitron que foi espalhado num ângulo 180 menos θ, tá? Então, quando eu pego aqui a seção de choque, por exemplo, a 30 graus, de fato, experimentalmente, tem a seção de choque a 30, mais a seção de choque a 150, tá? Que é 180 menos 30. Então, para comparar aqui com os dados experimentais, o que a gente faz é dobrar também a nossa seção de choque, tá bom? Então, para fazer uma comparação aí justa com esses resultados. Bom, aqui eu tenho os resultados pro benzeno, tenho aqui a seção de choque integral. Quero chamar a atenção aqui que a gente fez 2 cálculos diferentes, esse EP1 e EP2. O que muda neles é aquele número daquelas excitações virtuais simples do alvo, né, que eu falei que a gente coloca lá para descrever os efeitos de polarização, e a gente compara aqui com uma série de dados experimentais e também com resultados ali para pirimidina, né? Vou chamar a atenção em particular aqui, ó, para esse resultado específico, que a gente está propondo uma correção para esses dados experimentais, né? Então, eu comentei que todo aparato ali experimental vai ter uma dificuldade para descrever bem essa região abaixo dos ângulos, e para esse grupo aqui, a gente conhecia, é tabelado aí, é fornecido qual é essa dificuldade que eles têm para descrever essa região abaixo dos ângulos, né? E aí, o que a gente fez é o seguinte, ó, como a gente sabe o espalhamento de um pósitron de 1 elétron-volt, o experimental não consegue medir essa região entre 0 e 23 graus, vamos pegar a nossa seção de choque calculada, a gente integra nessa região entre 0 e 23 e soma no dado experimental. Então, são esses pontos pretos representam aqui essa seção de choque com essa correção, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção também, esses 2 cálculos diferentes, percebam aqui que a gente tem aquele comportamento, no primeiro cálculo a gente tem que a nossa autofase tem aquela inclinação positiva,
mas já no segundo ele tem uma inclinação negativa, suportando, então, aquela presença de um estado ligado para o espalhamento pósitron-benzeno. E o mais legal aqui é que, neste caso, existem dados experimentais que suportam, então, a presença desse estado ligado, tá? Então, é também um ponto muito positivo a gente conseguir suportar teoricamente, descrever teoricamente esse estado ligado no espalhamento pósitron-benzeno. Só chamar a atenção que, apesar disso, a energia que a gente consegue fazer uma estimativa da energia desse estado ligado, e a gente está ainda 1, 2 ordens de grandeza abaixo do experimental, tá? Então, ainda falta alguma coisa nessa descrição espalhamento pósitron-benzeno. E para a gente finalizar aqui essa parte, então, com os resultados para o benzeno e para as suas derivadas nitrogenadas, eu quero mostrar aqui as seções de choque diferenciais, né, que era algo que a gente queria ver em comparação lá com o espalhamento elétron-molécula. E o que a gente vê aqui, que é bastante interessante também, é que para esses sistemas todos, as seções de choque diferenciais para as diferentes energias parece ter também um comportamento angular parecido, né? A maior diferença a gente observa aqui é na região de baixos ângulos, mas isso aqui está associado ao momento de dipolo que as derivadas nitrogenadas possuem e o benzeno não possui, tá? Então, essa diferença aqui é uma assinatura desse momento de dipolo. Fazendo aqui a nossa mini conclusão no espalhamento benzeno-pirimidina, de forma geral, a gente tem aí um acordo teórico, assim, bom ou encorajador, né? Então, isso motiva a gente a tentar, enfim, a continuar trabalhando com espalhamento de póstrons, tentar entender outros sistemas e coisa e tal. A gente mostra esse estado ligado, né, para o espalhamento póstron-benzeno. Como eu comentei, apesar de ser muito positivo a gente conseguir mostrar esse estado ligado, a gente ainda está relativamente longe aí da energia experimental, então há ainda algo a ser melhorado. E a gente comparou ali também as seções de choque diferenciais para o benzeno e para os seus derivados nitrogenados, e a gente observa que elas apresentam um comportamento angular similar, onde a diferença ali a baixo ângulo é devido ao momento de dipolo da pirimidina e da piridina, tá? Aí, para a gente finalizar, então, aqui, eu vou fazer algumas propagandas, né? Como foi falado lá no início, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, eu faço parte do programa de pós-graduação em Física, também da UFPR, é um programa de conceito 6 na CAPES, são 4 principais áreas de concentração, né? Física atômica molecular, física da matéria condensada, física de fluidos e plasmas e física geral, mas as diversas linhas de pesquisa dentro de cada área. Tem aqui o endereço, então, o site, né, do programa de pós-graduação em Física. Nos últimos 2 anos foi feito aí uma escola de verão para levar alunos e alunas, né, de outros lugares, trazer para cá, para Curitiba, conhecer o nosso programa. Nesse verão eu não sei exatamente como é que vai ficar, porque a gente está aí com essa pandemia, uma situação diferente, mas acompanhem aqui a página, deem uma olhada, fiquem à vontade aí quanto a isso, tá? Mostrar também uma foto aqui do grupo de Física Atômica e Molecular da UFPR. Então, aqui a gente tem mais ou menos o que é a configuração hoje. Algumas pessoas não estavam no dia da foto, algumas pessoas já saíram do grupo, outras entraram, mas a gente tem aqui, né? Então, somos em 3 professores, o professor Márcio Bétega, que é o líder do grupo, o professor Sérgio Sanches e eu. A gente tem alguns colaboradores no grupo e tem aqui vários aí alunos de graduação, mestrado e doutorado. E para a gente realmente finalizar, eu quero comentar também sobre o projeto de extensão do qual eu faço parte, Meninas e Mulheres nas Ciências, o FPR, onde a gente tem o objetivo, então, de falar sobre cientistas mulheres, sobre seu trabalho, para que isso, de alguma forma, aí, consiga motivar e encorajar outras meninas e mulheres a entrar na carreira científica e a permanecer nelas, né? A gente tem algumas ações, então, por exemplo,
Em maio desse ano, a gente publicou um livreto de passatempos, onde a gente fala sobre algumas mulheres cientistas que trabalham com a temática do coronavírus. A gente comentou aí desde de pessoas atuais, né, como a doutora Jaqueline Goya, a professora Esther Sabino, que sequenciaram lá o genoma do novo coronavírus aqui no Brasil em questão de 48 horas, até algumas figuras que marcaram época, né, como a gente tem aqui atrás a Júnia Almeida, que foi a primeira cientista a visualizar um coronavírus lá na década de 50, 60, alguma coisa assim. Então, a ideia aqui desse livreto, que está disponível gratuitamente para você baixar o PDF e imprimir aqui no nosso blog, é falar um pouco sobre a vida e a obra dessas mulheres de forma, vamos dizer assim, de forma mais lúdica, mais livre, né? E trazer também alguns passatempos. Então, tem aqui caça às palavras, palavra cruzada, desenhos para colorir. Atualmente, também no blog, nas nossas redes sociais, a gente está com uma série sobre as mulheres do Nobel. Então, a gente apresenta toda semana uma ganhadora do Nobel, a gente está fazendo isso em ordem cronológica, em todas as áreas da premiação, e aí a gente comenta, então, só apresenta a vida e a obra dessa ganhadora do Nobel, e sempre na sexta-feira tem um quebra-cabeça também para jogar online lá no nosso blog, né? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o nosso blog e seguirem lá a nossa página, tanto no Instagram quanto no Facebook. Dá para ir direto ali pelo @ né, mulheresnasciências.ufpr, ou é só procurar meninas e mulheres nas ciências UFPR. E aqui agora sim, para a gente finalizar, algumas mensagens finais para vocês, né? Então, primeiro que eu tenho a dizer o que é feito na universidade não é balbúrdia, não é bagunça, é coisa séria, seja uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, é tudo muito sério. Existem diversos grupos aí de pesquisa e extensão, então procurem se envolver nessas atividades. Seja ciência de base ou ciência aplicada, a gente está sempre falando de ciência e é muito importante nunca esquecer disso. E, em particular, aqui para o caso do espalhamento de póstulos, o que eu tenho a dizer é que há muito ainda o que ser feito, de difícil pode ser também aí, e é bastante recompensador, tá? Então, agora sim, muito obrigada, e muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela audiência. Eu deixo aqui também meus endereços aí, se, enfim, quem quiser saber um pouco mais, pode entrar aí em contato comigo, tá? Então, obrigada. Muito obrigado, professora. Sua palestra foi incrivelmente enriquecedora para todos nós. A área de interação matéria-antimatéria e todo espalhamento de pólulos tem realmente mais aplicações do que a gente pensa que tem. E às vezes são coisas muito teóricas e a gente não tem acesso a isso. Foi muito boa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. A gente agradece a senhora disponibilizar o seu tempo conosco. E agora a gente tem algumas perguntas do chat, as pessoas comentaram algumas perguntas e a gente vai estar passando para a senhora. Tudo bem. O Thales Victor fez um comentário e uma pergunta. Que interessante a forma como Dirac previu o pósitron. Me pergunto se haverá mais resoluções matemáticas que acabam tendo significados físicos reais. Veja, eu diria que sim, possivelmente sim. Enfim, é importante também a gente, sempre que acha ali a solução matemática do problema, tentar analisar também qual que é o significado físico e se tem significado físico, né? A gente sabe lá desde da física 1 que algumas soluções matemáticas que a gente encontra não têm um significado físico, né? Então, eu diria que sim. Excelente, professora. Para a próxima pergunta do chat. A Vanusa Massi pergunta: professora, tem alguma teoria que explica por que há mais matéria do que antimatéria?
Boa pergunta. Boa pergunta. Eu confesso que eu não vou tentar, enfim, dar uma resposta quanto a isso. Possivelmente deve haver alguma resposta para isso, né? Mas o que a gente percebe também é que, de forma geral, o que a gente tem na natureza é muito mais matéria do que antimatéria, né? Então, enfim, eu peço desculpas quanto a isso, mas eu diria que deve ter aí alguma teoria que preveja isso. Realmente, muitas perguntas sem resposta. O Jonesei Oliveira pergunta: no caso da polarização, ocorre degenerescência de estados? Eu não sei exatamente se eu entendi a pergunta dele, mas veja, em algumas moléculas, como o caso do benzeno, a gente tem estados degenerados, né? Então, e isso, vamos dizer assim, quando a gente está ali resolvendo a molécula, está encontrando os orbitais moleculares e coisa e tal, a gente percebe que a gente vai ter alguns orbitais que são degenerados. Como esses orbitais são colocados ali na nossa descrição dos efeitos de polarização, de certa forma, isso é incluído também, né? Eu não sei se eu entendi bem ali a pergunta dele quanto a isso. Certo, professora. Eu acho que talvez ele possa explicar melhor a pergunta. Ele pode mandar no chat novamente. Uhum. A próxima pergunta é do Vinícius Cerqueira Silva. Bom dia, professora. O que a senhora recomenda para quem quer começar a estudar essa parte de física de partículas? Se você recomenda algum livro, vídeo, artigo de revisão? Certo. Bom, para quem quer começar a estudar espalhamento, a minha dica inicial, então, primeiro tentar estudar bem ali a mecânica quântica, né? Olhando ali, todo livro de mecânica quântica vai ter um capítulo dedicado ao espalhamento, e aí depois de entender, então, toda a base, vamos dizer assim, da mecânica quântica, estudar também ali aquele capítulo de espalhamento, a gente usa muito o livro do Joachim, que é Quantum Collision Theory. E aí ele explica todos os fenômenos aí de espalhamento, praticamente todos os fenômenos aí de espalhamento, toda a teoria por trás do espalhamento quântico. Num primeiro momento, seria essa aí a minha sugestão. Certo, professora. Eu acho que acredito que as pessoas vão conseguir procurar o livro depois. Qualquer Próxima coisa pergunta também, do chat. quem quiser, enfim, me manda um e-mail depois, a gente pode conversar mais, eu posso passar o nome por escrito do livro, a gente pode pesquisar outras referências para indicar também e tudo mais. Se a senhora permitir, a gente pode disponibilizar o seu e-mail aqui na descrição do vídeo. Pode ser. Pode disponibilizar sim. Ótimo, a gente vai disponibilizar. A próxima pergunta do chat é do Marco Silva de Paula. Como são feitas as pesquisas experimentais com interação matéria-antimatéria? Dado que a antimatéria é um recurso caro, difícil de produzir e armazenar, existe alguma forma de baratear esse experimento? Então, de fato, antimatéria é difícil de produzir, difícil de armazenar, é algo em laboratório, é também bastante instável. Eu confesso que eu não sei uma forma de baratear experimento, mas o que eu posso dizer é que são poucos grupos no mundo que fazem espalhamento de pósitrons por moléculas justamente por essa dificuldade, né? Então, atualmente eles usam lá como fonte de pósitrons, eles usam uma fonte de sódio radioativo, que daí decai, emitindo ali o pósitron. Ele, como a gente sabe, né, é muito instável, é muito difícil de conseguir uma boa corrente de pósitrons, então existem técnicas para conseguir. Eles chamam, em inglês, a palavra significa armadilha, né? Mas é conseguir aprisionar esses pósitrons para você poder fazer uma corrente considerável ali para conseguir fazer esses experimentos, né? Agora, uma forma
uma forma de baratear, realmente eu não sei se existe, ou eu pelo menos não sei dizer. Realmente um tipo de experimento mais trabalhoso e caro de ajudar para conter o material. Sim, sim, e são muito instáveis e é bastante difícil, enfim, conseguir ali ter uma corrente adequada para fazer essas medidas. E o que não resta somente é continuar pesquisando para que futuramente isso leve a uma forma mais segura, mais barata, que a gente consiga fazer mais experimentos. Com certeza, com certeza. A próxima pergunta do chat. Existe alguma aplicação no cotidiano das pesquisas em espalhamento de pósitrons por moléculas? Existe algo no nosso cotidiano que isso se aplique, que a gente possa conhecer? Então, a aplicação realmente mais conhecida é o PET scan. Essa seria, vamos dizer assim, a aplicação mais cotidiana, né? Que, apesar de ser ainda um exame caro, mas, enfim, é um exame que já está aí na imensa maioria dos hospitais, já está relativamente bem disponível aí, bem difundido, né? Então, essa seria realmente a mais cotidiana, a mais comum. Agora, se a gente pensar realmente no espalhamento de pósitrons por moléculas, aí a gente não vai ter uma aplicação cotidiana, né? Então, a gente está falando mais de uma ciência de base, onde o interesse é entender essas interações básicas aí da natureza. Certo, professor. Certo, professora. Realmente, quanto mais pesquisa, mais a gente vai conseguir ver onde a gente pode aplicar. Mais uma pergunta do chat. O que te motivou a estudar essa área, professora? O que me motivou a estudar esta área? Isso. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Acho que realmente tentar entender algumas interações básicas. Eu tinha um gosto já, uma predisposição para gostar ali de mecânica quântica, achei a área de espalhamento bastante interessante, então acho que foi um pouco disso, assim. Certo. Às vezes a gente realmente tem uma pretensão a algum conteúdo. Sim, sim, sim. Isso é muito importante levar em conta, né? Porque, enfim, quem faz o curso de física, depois faz mestrado, doutorado, coisa e tal, sabe que nem tudo são flores, né? Na nossa vida. Então, já que a gente vai seguir em alguma área, e é bom que a gente siga em alguma área, a gente precisa procurar ali o que a gente gosta mais, tem mais afinidade, que até, dizer assim, que até um pouco do nosso sofrimento fica vamos dizer, mais amigável, né? Se a gente está fazendo algo que gosta e que tem interesse. Verdade. Às vezes a gente entra no curso achando que a gente vai gostar de tudo e de todo mundo. Aí depois a gente vê. Exatamente. E é a nossa última pergunta do chat, até o momento. Algum desses resultados experimentais tem relação com o trabalho feito nos Sirius? Então, o Sirius, ele é um laboratório de radiação síncrotron, né? Então, a gente está falando em fenômenos de espalhamento de luz. E aqui a gente está falando de espalhamento de uma partícula, né? De um pósitron. Então, não teria aí uma relação direta com isso. Mas quando a gente estuda, por exemplo, a estrutura eletrônica de uma molécula e coisa e tal, a gente consegue fazer algumas previsões sobre o espectro de fotoabsorção dessa molécula, que pode ter ali relação com trabalhos feitos nos Sirius, né? Então, eu não sei exatamente quais são todas as linhas ali de montagem, né, dos Sirius, quais são todas as possibilidades de explorar ali, laboratórios de radiação síncrotron no mundo que tem algumas linhas específicas para entender os espectros de fotoabsorção de moléculas, por exemplo, né? Então, a conexão que teria conhecendo ali o espectro eletrônico das moléculas, né? Quais são as estações possíveis, a gente pode relacionar, sim,
com um trabalho aí de fotoabsorção envolvendo moléculas. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta do chat. Vou só estar lendo alguns comentários. A Vanessa Massi comentou que ela conhece o projeto, a página do Instagram, ela deve se referir ao último projeto que a senhora mostrou. Ao projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências. É ótimo que as pessoas conheçam mais. A propósito, a senhora pode deixar passar o nome da conta conosco, que a gente pode divulgar também nas nossas redes. Ah, perfeito, perfeito. Vou voltar aqui o slide e eu já digito para vocês aqui também. Ótimo, que assim a gente consegue levar o projeto mais à frente. Perfeito. Muita gente falando que está muito grata pela palestra, que a palestra foi incrível. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E um comentário de se eu não me engano, da palestrante de ontem, a Carolina Gregory. Ela comentou que, falando em Física 1, fizemos Física 1 juntas. Eu dei palestra por aqui ontem e que coincidência, que alegria vê-la por aqui. Ah, que legal, que legal, que legal. Obrigada, Carolina, que legal. Então é só isso, professora. Em nome do PET Física, a gente agradece a sua participação na palestra. Foi muito importante tê-la aqui. A gente quer trazer palestrantes que falem de suas áreas, que agreguem ao evento, e você fez isso. A gente está muito grato. E eu também quero agradecer ao pessoal do chat que comentou, que fez perguntas. Isso é muito importante para a gente. Pode falar. Perfeito, muito obrigada. Então, eu agradeço vocês aí pelo convite. É sempre bacana falar aí para o pessoal de graduação e de forma geral, né, para um público geral, até reencontrar, ainda que virtualmente, né, colegas que fizeram Física 1 comigo aqui na UFPR. Isso é muito bacana, né? E eu parabenizo vocês também aí pela iniciativa. Achei a ideia de fazer uma semana da física aí para contar a história aí das mulheres cientistas, eu achei muito legal. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma honra fazer parte aí da programação de vocês, viu? Muito obrigada. Então é isso. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Não se esqueçam de assinar a chamada que está no link aqui na descrição. É os últimos momentos para você assinar. A lista de presença só fica disponível durante a palestra. E às 15 horas hoje a gente vai ter a palestra com a professora Diana. Então compareçam lá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora. É por isso até agora. Muito obrigada. Tchau, obrigada. E pode disponibilizar ali meu e-mail. Quem quiser pode entrar em contato comigo, viu? Obrigadão. Certo.